E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar algumas dicas na resolução da atividade de estudo 1, beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui rápida. Então ela diz o seguinte: no contexto atual do desenvolvimento de software, as empresas enfrentam o desafio de criar sistemas cada vez mais complexos e escaláveis. Para isso, a escolha adequada da arquitetura de software torna-se um fator decisivo para o sucesso do projeto. Diferentes estilos arquiteturais, como arquiteturas em camadas, microserviços e arquitetura orientada a componentes, oferecem vantagens específicas dependendo dos requisitos e contextos do sistema a ser desenvolvido. A arquitetura de software define a estrutura de alto nível do sistema e determina como diferentes componentes interagem entre si. Uma escolha arquitetural inadequada pode resultar em sistemas difíceis de manter, com baixa escalabilidade e alto custo de evolução. Por outro lado, uma arquitetura bem planejada facilita o desenvolvimento paralelo por equipes, melhora a manutenibilidade e permite que o sistema evolua conforme as necessidades do negócio. A fonte aí é Correia, o livro lá, Projeto, Implementação e Teste de Software. Tá? Então, considerando a importância da arquitetura de software no desenvolvimento de sistemas modernos, você deve responder às seguintes questões. Então vamos lá. Ah, explique o que é arquitetura de software e cite 3 características que uma boa arquitetura deve possuir para garantir o sucesso do projeto. Então, quando a gente começa a pensar, né, nesses modelos de arquitetura e conceitualizar o que é arquitetura, a gente tem que pensar o seguinte, né, que como estrutura de alto nível, eu tenho a definição de todos aqueles componentes que estão sob a minha tutela, ou seja, elementos, certo? Componentes, responsabilidades, como eles vão interagir entre si. Não? Então, a arquitetura encarem isso como uma forma de guia, uma espécie de guia para o desenvolvimento, uma forma de garantir que esses elementos trabalhem de forma coesa. Então a resposta de vocês tem que se basear nessa linha. E a gente acabou dando alguns spoilers ali no texto, no texto do Correia, sobre o que uma boa arquitetura deve possuir. Então, pensem, o que você espera de um sistema quando você o escreve? Né? Como você quer dar manutenção? Como é que vai ficar o crescimento? Aquilo que você está escrevendo vai servir só uma vez? Tá? Então, qual a segurança que aquilo ali tem? Então, vocês têm que pensar nessas características. Beleza? Outra coisa, né? Aí a gente vem com a segunda pergunta, que é a comparação entre a arquitetura em camadas e a arquitetura de microserviços, né? Comparando, trazendo, destacando as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então, quando a gente está falando em arquitetura em camadas, nós estamos falando muitas vezes de uma arquitetura monolítica. Uma arquitetura monolítica. Então, imaginem da quantidade de recursos que eu necessito para criar essa camada monolítica, esse bloco, esse monolito de código. Né? São necessárias muitas integrações, qual o grau de dificuldade, como fica a escalabilidade. Tá? Comparem isso aí com a arquitetura de microserviços. Tá? Então, como fica a escalabilidade na arquitetura de microserviços, como é a complexidade para se executar, planejar, implementar. Então, vocês precisam confrontar esses dados. E a última aí, a questão C, ela pede para você falar de uma arquitetura, né? Qual arquitetura que seja adequada para um sistema de e-commerce, que fala de usuários simultâneos, alta disponibilidade. Então, essa resposta a essa questão está diretamente ligada à resposta da questão anterior. Você tem 2 elementos ali, então já fica uma dica, né? Um dos dois.
Então, o que é que você espera no tocante, o que é que você precisa dentro de uma estrutura que pretende atender milhões de usuários simultâneos? Qual a característica principal desse sistema? Tá? E você tem que justificar a sua escolha dessa arquitetura e os motivos, né? Os motivos que o levaram a fazer isso. Beleza? Eu espero que com essas orientações rápidas aqui vocês consigam desenvolver essa questão e qualquer dúvida vocês encaminhem ao mediador, certo? E ele vai repassar aqui para mim. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até mais.